de verdade por sempre estar ouvindo a mensagem verdadeira do Senhor e por estar meditando, aprendendo esse livro de Apocalipse de uma forma fiel e bíblica. Essas noites escatológicas aqui, nossas, têm sido uma bênção. Nós paramos na onde? Qual trombeta que nós paramos? Quem se lembra? Passou tanto tempo que... Amém? Na sexta. Foi, paramos na sexta. Mas tem um interlúdio de novo. Mais uma vez temos um interlúdio. Vocês se lembram do interlúdio, né? Dos selos? Então, novamente teremos um interlúdio de novo, irmãos, até a seta. Nós entenderemos um pouco desse interlúdio na sua profundidade. Não é à toa não, tá? Então, irmãos, nós estamos no capítulo o quê? 10, não é isso? Não foi? Não. Pregamos a 9, o sexto, a sexta trombeta, do 13 ao 21, e agora vamos entrar no 10 ao 11, certo? Hoje a mensagem será do capítulo 10, versículo 1 ao versículo 11. Na próxima mensagem vamos falar das duas testemunhas, que é o que vocês estão vendo aí. E depois que nós entraremos na sétima trombeta. Tem alguns interlúdios, não sei porquê, mas Deus disse que tivesse. E nós vamos entender. Vamos ler. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Vamos lá? Vi outro anjo forte, descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé, sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Esse foi o juramento do anjo, em nome de Deus. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Senhor, o Senhor deu a mensagem para que fosse pregada. Então eu creio que o teu Espírito agirá por intermédio dela. O teu rebanho espera a mensagem vinda de ti. Por isso eu te peço, traz iluminação para os corações, para o texto, para as mentes, para que nós possamos compreender esse livro estupendo, magnífico, tremendo que é a sua palavra. Ajude-me, Deus, a pregar com graça. Ser a tua mão com o seu povo. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho amado, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, mais uma vez estamos diante de um que aqui, você percebeu, não foi? Um interlúdio. Por que sempre esse interlúdio? Ou seja, João deu uma pausa novamente, até que se toque a trombeta. Até que a 7ª trombeta, como nós vimos acontecer anteriormente, seja tocada. Lembrando, irmãos, que já estamos tratando a respeito das 7 trombetas.
Já foram tocadas quantas? As 6 primeiras. E agora aguardamos o quê? A 7ª. As últimas 3 trombetas, irmãos, foram anunciadas para nós. Como o quê? Quem se lembra como foi? As últimas 3 trombetas. Anunciada como o quê? Como ais. Se lembra? Os 3 últimos ais. Só falta um. Os 3 últimos ais que viria. Recapitulando brevemente, é necessário fazer isso porque nós passamos um tempo. Os 2 últimos ais. A 5ª trombeta falou dos gafanhotos, que representava demônios saindo do poço do abismo, que viria para a terra atormentar os homens que não têm o selo de Deus. Esse foi o primeiro ai, a 5ª trombeta. A 6ª trombeta, o segundo ai, falou de uma cavalaria de demônios inumerável, que mata 1/3 parte dos homens impenitentes, que não temem a Deus. E foi aqui que nós paramos, no tocar da 6ª trombeta. Logo iremos entrar no tocar da 7ª, irmãos. Acredite, quando a 7ª trombeta tocar, não haverá mais chance para os pecadores não arrependidos. Porque a 7ª trombeta aponta para o juízo final de Deus. Então será tarde demais para eles. Mas ainda não será agora, irmãos. Por quê? Porque o apóstolo João traz mais um interlúdio, mais uma pausa, até que se toque a 7ª trombeta. Antes, porém, que a 7ª trombeta soe, João apresenta os santos na terra, os quais são instruídos a apresentar a palavra de Deus ao mundo em suma. Então, diante disso, perceba que este interlúdio do capítulo 10 não é um intervalo de calmaria. Vou repetir. Perceba que esse interlúdio que foi dado aqui, você vai entender quão tremendo é esse interlúdio. Por que Deus deu esse interlúdio aqui do capítulo 10? Não é um intervalo para todo mundo ficar calmo, a igreja descansar, não. Mas é um tempo de receber e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês vão entender isso de uma forma mais plena. Temos aqui nesse interlúdio, irmãos, 4 sessões. No capítulo 10, no versículo 1, nós vamos ver o anjo e o pequeno livrinho, como vocês viram aí. Capítulo 10, versículo 1, vamos ver o anjo e um pequeno livrinho na mão dele. Dos versículos 1 ao 4, nós vamos ver um anjo poderoso. Dos versículos 5 ao 7, nós vamos ver a mensagem do anjo. E dos versículos 8 a 11, nós vamos ver o livrinho e o seu propósito. Vamos ler de novo, vamos lá. Dito isso, como guia de introdução, vamos para a mensagem. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Veja, irmãos. João está vendo o quê? Outro anjo forte. Primeira coisa que nós precisamos tentar entender aqui é o propósito desse anjo. Quem é esse anjo forte, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça? Precisamos entender por quê. Esse anjo está envolto em nuvem. Você não vai ver outra descrição dessa. Um anjo forte você pode até ver, mas envolto de sol, de nuvem, com um arco-íris. Precisamos entender essas figuras aqui. Por quê? Que esse anjo se apresentou a João assim, com um arco-íris por cima da sua cabeça. Cada figura dessa aqui, sobre esse anjo, representa algo, irmãos. Nós precisamos entender, para entendermos o texto. Veja, irmãos, aqui temos um anjo forte. A sua descrição tem grandes semelhanças com o próprio Deus e com o Cordeiro. A descrição que nós estamos vendo aqui desse anjo, ela tem muita semelhança com o próprio Deus e com o Cordeiro, que é Cristo. Alguns estudiosos entendem, irmãos, que esse anjo forte seja uma descrição do próprio Cristo glorificado. Algumas pessoas entendem aqui e acham
que esse anjo que você está vendo aqui, cheio de glória, sol, arco-íris, envolto de nuvem, é o próprio Cristo glorificado. Contudo, irmãos, no livro de Apocalipse, anjos são sempre anjos. Cristo nunca é chamado de anjo no livro de Apocalipse. Outra coisa para identificarmos que aqui, esse anjo aqui não é Cristo, é que esse anjo, ele não recebe adoração. Se fosse Cristo aqui, ia ter uma pausa, e os anjos dizendo toda a honra, a glória e o louvor ao Cordeiro de Deus. Observe que por mais que esse anjo esteja cheio de glória, ele não recebe adoração. Exatamente porque o livro de Apocalipse nunca confunde, irmãos, o Senhor Jesus com os seus mensageiros. Uma vez que a Bíblia não declara claramente quem é esse anjo, devemos olhar para as características que esse anjo traz juntamente com ele. A Bíblia não diz, irmãos, quem é esse anjo. Então não temos como nós conjecturar. Pode ser ou Miguel, ou pode ser Gabriel, o arcanjo, o grande arcanjo Miguel, o guardião do povo de Deus. Ele é o anjo que a Bíblia descreve como o anjo mais forte. Mas será uma conjectura boa, mas a Bíblia não traz clarezas para nós. Mas todavia nós precisamos entender que características são essas desses anjos aqui, desse anjo que ele traz. João descreve esse anjo como poderoso em virtude da aparência física, da sua cabeça, rosto e pernas. Está exuberante, irmãos. Olha, isso não é isso. Vamos lá. Vi outro anjo forte descendo do céu. Olha a glória desse anjo. Envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Você está vendo? Esse anjo é glorioso. Esse anjo é glorioso. Em primeiro lugar, irmãos, esse anjo desce do céu envolto em nuvens. Nessa imagem, o texto começa a falar por si só. Porque Deus é geralmente identificado como nuvens. Então aqui nós já começamos a entender um pouco por que esse anjo está envolto de nuvens. Como por exemplo, não precisa abrir, em Êxodo capítulo 16, versículo 10, mostra para nós Deus conduzindo o seu povo de Israel através de uma nuvem luminosa no deserto. Assim também como nuvens escuras cobriram o monte Sinai quando a lei foi dada ao povo de Deus. Êxodo 19:9. Assim também, quando Deus apareceu a Moisés no monte, foi uma nuvem de glória que o cobriu, para Moisés não ver o seu rosto. Êxodo 24:14. Então a Bíblia em todo, ou melhor, em um todo, mostra que Deus é semelhantemente ou geralmente identificado com nuvens. Deus faz das nuvens a sua própria carruagem, de Salmos 104, versículo 4. Assim também, irmãos, foi em uma nuvem que Jesus foi assunto ao céu. Quando ele voltou para o céu depois da sua ressurreição, a Bíblia diz: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Atos capítulo 1, versículo 9. E como assim também a Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai vir com as nuvens. E essa eu quero que vocês leiam, Apocalipse 1:7. Veja aí. Então aqui já temos uma identificação. Olha lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Deixa só a irmã conseguir abrir ali, para que todos acompanhem a leitura. Vamos lá, vamos ler. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com, e todo olho o verá. Viu aí? Isso aqui não é difícil. O Senhor tem identificação com nuvens. Ele subiu numa nuvem, vai voltar numa nuvem. A Bíblia diz que ele usa a nuvem como carruagem. Quando ele apareceu para Moisés, foi numa nuvem. Então, irmãos, uma nuvem, ou essa nuvem, é um símbolo do juízo de Deus para os pecadores não arrependidos nessa terra. Vou repetir.
A imagem que vocês viram aqui dessa nuvem é um símbolo do juízo de Deus para os pecadores não arrependidos dessa terra. Irmãos, esse anjo ele veio direto da presença de Deus e de Cristo para a terra, mas ele também está representando a santidade de Deus, simbolizada pelo seu rosto, era como o sol. Ou seja, esse anjo não saiu só direto da presença de Deus, como ele veio também representar a glória de Cristo, a glória de Deus na terra. Por quê? Porque o sol representa o fulgor da glória de Deus. A luz do sol representa a glória de Deus. Mas assim como esse anjo, que tem o rosto como o sol, representando a santidade de Deus e a glória de Cristo na terra, o fogo da glória de Deus, a Bíblia também diz que esse anjo tem arco-íris por cima da sua cabeça. Vamos lá. Em nuvem, viu outro anjo descendo do céu, envolto com nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O que significa isso, irmãos? Veja, esse anjo ele não veio só para mostrar a glória e o fulgor da santidade de Deus, não só para mostrar que Deus trará juízo para os pecadores não arrependidos, mas ele está com um arco-íris na cabeça. O arco-íris, irmãos, no livro de Apocalipse tem o mesmo sentido da onde ele apareceu na primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis. Não foi lá que ele apareceu? Com quem? Com quem foi que o arco-íris apareceu? Com o patriarca Noé. Pois é, mesmo aqui em Apocalipse, ele continua tendo o mesmo sentido. O arco-íris tem o mesmo sentido do arco-íris do livro de Gênesis. A aliança de Deus com os homens. É isso que representa, desde Gênesis lá, quando Deus quis fazer uma aliança com o homem. Quem se lembra o que ele falou a Noé? Noé, vou fazer uma aliança com você. E a prova da minha aliança, da minha fidelidade, é o meu arco no céu. Ou seja, a aliança com o homem que Deus fez era que nunca mais haveria o quê? Dilúvio. Então, a prova da aliança de Deus seria o arco. Quem já não viu muitas vezes? Só aparece quando? Quando está o quê? Chovendo. E o que é que Deus está dizendo? É chuva, mas não é dilúvio. A minha promessa está aí, firmada. Eu prometi. Pode cair a chuva que for, mas dilúvio, mas não. Olha aqui o meu pacto com o homem. É lindo, eu fico basbacado, irmão. Eu não posso ver. Só sai de lá quando ele some. Porque realmente é algo impactante o arco-íris de Deus. Pois é, aqui tem a mesma ideia. O arco-íris aqui tem o mesmo sentido. Arco-íris aqui representa a aliança de Deus, ou que Deus tem com o seu povo. Significa que Deus guardará, cumprirá as promessas pactuais que ele fez ao seu povo. Vou repetir, esse arco que o anjo veio até a terra, Deus está dizendo por intermédio desse símbolo que ele vai cumprir, ele vai trazer juízo, sim, mas também ele vai ser fiel para cumprir, guardar a aliança das promessas pactuais que ele fez ao seu povo. É isso que significa esse arco-íris em volta da cabeça do anjo aqui. Ou seja, o arco-íris do anjo para lembrar também da misericórdia e fidelidade de Deus ao seu pacto com o seu povo aqui na terra. Guarde isso. Essa é a interpretação fiel do texto. Arco-íris envolto na cabeça. As nuvens representam juízo. O arco, Deus está dizendo, eu vou trazer juízo. Mas o meu povo não deve se preocupar. Por quê? Porque eu estou descendo. Mas eu vou lembrar da aliança que eu tenho com vocês. Eu vou lembrar de cumprir todas as promessas pactuais que eu fiz ao meu povo. Eu vou lembrar da minha misericórdia e da minha fidelidade e do meu pacto que eu tenho com vocês na terra. Aleluia. O arco-íris, irmãos, é para lembrar o povo de Deus, a humanidade. O que mais, pastor? Escute isso. Você que vai me assistir depois, que a misericórdia de Deus é para lembrar que antes de Deus enviar o juízo, ele primeiro se lembra da sua misericórdia, que simboliza a aliança de Deus com os homens. Mas o anjo, ele também tem as pernas como colunas de fogo. Veja isso aí. Por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol, já foi explicado, representa a santidade, a glória. As pernas como colunas de fogo.
Irmãos, essa descrição é muito semelhante. Eu não sei se vocês se lembram, quando nós começamos o Apocalipse. Cristo é identificado com os pés de bronze. É muito semelhante ao que descreve Cristo glorificado aqui mesmo no livro de Apocalipse. Isso aqui tem ideia, irmãos, que aonde esse anjo pisar, tanto queima como purifica. Essa é a ideia dos pés do anjo aqui que você está vendo, pernas como colunas de fogo. Tem a ideia de aonde esse anjo desceu para onde? Para onde? Para a terra. A ideia é, onde esse anjo pisar, tanto queima como purifica. Vamos para o 2? Vamos lá. Vamos avançar. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E tinha na mão um livrinho aberto. Que livrinho é esse, irmãos? Veja, esse livro está aberto. Por quê? Porque o sentido do seu conteúdo é conhecido. Ao contrário do livro lá, do 7 selo, que estava lacrado, esse está o quê? Aberto. Que isso representa para nós? Que o conteúdo do livro é conhecido. Nesse livro, irmãos, contém a revelação do propósito da redenção e justiça que Deus executa na história da humanidade. Esse livro, irmãos, é identificado como Palavra de Deus. A mensagem desse livro é a mensagem de Cristo. Mais na frente nós iremos falar mais um pouco desse livro. Vamos continuar a leitura. A Bíblia diz que o anjo tem o pé esquerdo sobre o mar, o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. O versículo comunica aqui, irmãos, para nós, essa ideia dele ter o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, quer comunicar a autoridade desse anjo gigantesco sobre a terra e o mar, respectivamente, irmãos. Aqui significa que Deus manifesta a sua reivindicação de propriedade sobre o mundo inteiro, pois Ele quem o criou. Se você observar, nas 6 primeiras trombetas, apenas parte da criação era alvo. Agora está em jogo toda a criação aqui. Isso descreve para nós que Ele exerce poder, Ele quem? Deus, em todo o mundo. A sua palavra é para o mundo inteiro, pois esse anjo, ele vem com uma mensagem que proclama salvação aos que obedecem e de juízo aos que rejeitam essa mensagem. Por isso que eu disse que o pé purifica e queima. O mar e a terra aqui, irmãos, que vocês viram, um pé no mar e outro na terra, isso aqui representa a totalidade do universo criado por Deus. É isso que a Bíblia quer mostrar para nós quando o anjo está com um pé no mar e outro na terra. Significa a totalidade do universo criado por Deus. Vamos avançar. Versículo 3. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. O anjo bradou como um leão, irmãos. São figuras assim, quando você para pensar, são figuras assim tremendas. Por que esse anjo bradou como o quê? Como um leão. O que significa isso, irmãos? Significa que a voz do leão é a voz do juiz que está mais próxima do que nunca. Eu vou repetir. Vamos ler de novo, irmãos. Por favor, leia com atenção. Deus falando à sua igreja. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Quando ele bradou como leão, os 7 trovões desferiram, se moveram. O que significa isso? Que voz é essa? É a voz do juiz de toda a terra. É a voz que está mais próxima do que nunca. É a plenitude do juiz, está próximo. Deus é semelhante ao rugido do leão. Diz Amós, capítulo 3, versículo 8, não precisa abrir. Amós capítulo 3, versículo 8, diz que o nosso Deus é semelhante ao rugido do leão. Mas precisamos entender isso aqui mais profundo. Irmãos amados, todos nós entendemos aqui que a figura do leão não é por acaso aqui. Lembrem, vamos lá. Quem é o leão no território dos animais? O leão é o quê?
O rei dos animais, muito respeitado e conhecido pelo seu rugido. Não é assim? O leão é muito respeitado e conhecido pelo seu rugido. Mas na Bíblia, quem é identificado como leão da tribo de Judá? Então, o que é que esse leão tem a ver com Cristo? Tudo. Esse leão que você está vendo aqui rugindo tem tudo a ver com Cristo. Irmãos, aqui, ou melhor, isso aqui quer mostrar para nós que quando Cristo bradar como leão, todos vão ouvir a sua voz. É isso que a Bíblia quer mostrar para nós aqui. Para muitos, assim quando ouve o brado do leão, o que é que acontece? Tremem, estremecem e se escondem. Por quê? Porque sabem que um animal feroz e muito forte está perto. É ou não é? Imagine se alguém ouvir um brado de um leão. Se assusta na hora, é ou não é? Vai ver logo onde é que está, de onde está vindo. Leão, meu filho. Todo mundo treme. O brado do leão coloca todo mundo em trêmulo estado. Não é assim? É assim. Agora, assim vai ser naquele dia, irmãos. Escute isso. Muitos vão tremer e estremecer e se esconderem da face do Cordeiro, mas de jeito nenhum escaparão da sua ira. Mas escute isso. Assim como para os seus filhotes, quem é que fica com medo do brado do leão? Os seus filhotes têm medo? Não. Os filhotes do leão não têm medo. Ou seja, o brado do leão não transmite medo para os seus filhotes e nem tem tão pouco terror. Por quê, pastor? Porque eles reconhecem que é o brado do seu pai. Sim ou não? Assim será para a igreja. Quando Cristo bradar, será um brado de vitória, de conquista e de redenção eterna para a igreja e não de medo. É isso que significa esse leão aqui. O leão vai bradar, irmãos, e todos irão ouvir. Uns vão ficar trêmulos com medo, mas os seus filhinhos já sabem que é um brado de quê? De glória. Para nós, esse brado não é de terror. Pense comigo, eu preciso falar humanamente para nós entender quão tremendo é esse texto. Se você estiver passando em um lugar e escutar um rugido de um leão, você vai tremer, você vai estremecer, você vai ficar com medo. Assim é o ímpio, quando Cristo voltar e bradar como leão. Ele vai tremer, estremecer e tentar se esconder da face dele, como está escrito aqui, nós já lemos isso. Fuja da ira do Cordeiro. Só que para nós não. Quando nós escutar o brado do leão, os seus filhinhos não têm. Os seus filhinhos não têm o que estremecer, nem o que tremer. Porque esse brado, para nós, é um brado de vitória, de glória, de redenção eterna. Aleluia! Não temos o que temer. Assim como diz o texto aqui, quando Cristo bradar os 7 trovões, todos os trovões, a artilharia do céu estarão prontos para agir em favor da sua ordem. Assim como diz o texto aqui, que quando o leão bradou, os 7 trovões se movimentaram. Assim será no dia que Cristo bradar e voltar. Vamos para o 4? Vamos lá. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Até aí, só até aí. Irmãos, não é informado porque João não pode escrever o que viu aqui. Porque vocês estão lembrados que no início de Apocalipse, quando foi passada a revelação para ele, foi que o anjo disse para ele, quem se lembra? João, tudo que vê, escreve. Mas aqui agora, estamos sendo informados que João disse, quando eu ia me preparar para escrever, o anjo disse, não escreva. E não há nada aqui que possa nos informar por que João não pode escrever o que ouviu, como também o porquê que ele deve guardar em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Mas uma coisa aprendemos aqui, irmãos: não podemos nunca saber, nem descrever
todos os fatores e agentes que determinam o futuro. Vou repetir. A João ser impedido de escrever e ter sido ordenado a guardar essa palavra, não há nada que descreva o porquê. Mas nós aprendemos uma coisa aqui: não podemos nunca, jamais saber, nem descrever todos os fatores e agentes que determinam o futuro. Sabemos o significado dos 7 candeeiros, dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças que ainda está por vir, mas não foi dado saber sobre o significado da mensagem dos trovões. É assim mesmo, às vezes Deus não quer revelar isso, irmãos. É para nós aprendermos e termos convicção que há outras forças agora trabalhando, há outros princípios que estão operando neste universo, nesse exato momento, que está fora do nosso alcance e do nosso entendimento. Quem pode dizer amém? Amém. Agora, olha a mensagem que o anjo vai anunciar agora, irmãos, do versículo 5. Vamos lá. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou, vamos lá, entre os 6, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Eu vou dizer uma coisa a você, foi uma das partes que mais me impactou enquanto preparava esse sermão. O anjo jurar pelo próprio Deus. Irmãos, não normalize isso aí não, viu? Isso aí é impactante que você acabou de ler agora. Um anjo está jurando no céu. Olhe para isso. O anjo está jurando no céu por aquele que criou os céus e a terra, dizendo, e qual é a mensagem? Ele está jurando para dizer o que, irmãos? Vamos lá, 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, Deus, e o mar e tudo que nele existe, já não haverá demora. Meu Deus do céu, precisava ele jurar? Eu não sei, mas eu sei que ele jurou. Ele jurou. Já não haverá mais demora de quê, pastor? O que é que está por vir aí? A sétima? A sétima? É isso que ele está dizendo aqui, irmão. Já, eu juro, irmão, isso aqui é muito forte, você tem que concordar comigo. O anjo está jurando pelo próprio Deus, dizendo, eu juro por aquele que criou o céu e a terra. Isso ele está guardando na terra. Não vai haver mais demora. Louvado seja Deus. Irmãos, o anjo está anunciando para nós aqui. Olhe para cá rapidinho. Não haverá mais tempo antes que o fim venha. O anjo está anunciando para nós aqui que o fim não será mais adiado. O anjo está anunciando para nós, é para que nós tenhamos convicção e certeza disso, para que a terra saiba, escute irmãos, que a mensagem do anjo é a mensagem de Deus. O anjo jurou pelo próprio Deus. Para que você que está aqui não tenha dúvida nenhuma que o que está sendo pregado aqui é a mensagem do próprio Deus. Para você que vai me assistir depois, para a terra, o anjo jurou para que a terra não tenha dúvida que a mensagem que ele está pregando é a mensagem do próprio Deus. Por isso ele jurou por quem? Pelo próprio Deus. Escute isso. E que a sua mensagem não demora a cumprir-se. Irmãos, observe, isso é muito sério e tremendo. O juramento, agora, eu quero entrar com vocês agora o que significa esse juramento aqui. Sabe o que significa esse juramento aqui? O juramento revela limite de tempo. Vou repetir. O juramento do anjo aqui revela limite de tempo. Pois o anjo diz, já não haverá demora. Uma tradução literal é, o tempo já não mais existirá. Significando que um período de espera já expirou. De modo que, sem qualquer mais delongas, o
Não haverá mais delongas, terra. Não haverá mais delongas, humanidade. Irmãos, enquanto estava preparando essa mensagem, chegando no versículo 5 e 6, eu pude perceber claramente que esse interlúdio aqui, sério, acredita que eu estava preparando, eu sabia que tinha um interlúdio, mas graça de Deus que iluminou a minha mente ao perceber isso. Mas eu só percebi no 5, por causa da mensagem do anjo. Isso clareou a minha mente, porque eu percebi, por que esse anjo está jurando, meu Deus? Por que esse anjo precisava jurar que o tempo está curto, já não tem mais tempo, a trombeta já vai tocar? É isso que o anjo está dizendo para a terra. Eu juro pelo Deus do trono, já não haverá demora. Se isso não for forte para você, eu não sei o que é forte, mas não. Eu pude perceber claramente, sabe o que, irmãos? Que esse interlúdio aqui de Deus é Deus dizendo à humanidade o seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, se arrependam e creiam no Evangelho. É Deus dizendo: não há mais tempo para rejeitar a minha palavra, não há mais tempo para brincar com a eternidade das suas almas. Esse interlúdio é Deus dizendo isso para a humanidade. Não há mais tempo para meio termo, não há mais tempo para brincar de ser cristão, ou você é, ou você não é. É Deus dizendo isso, irmão, por favor, veja, eu não estou forçando o texto, porque eu quero admirar o rebanho de Cristo que está diante de mim. É Deus dizendo, entenda, foram dado uma pausa, é como que alguém esteja segurando a 7ª trombeta. Não, segure aí. Enquanto isso, João traz esse interlúdio para nós. Eu vou dizer algo mais tremendo ainda aqui agora. Irmãos, perceba, esse interlúdio é Deus dizendo exatamente isso. É Deus dizendo assim: o período do tempo de oportunidade de vocês estão no fim. Foi o que o anjo passou aqui para nós ou não? Jurou pelo céu dizendo o quê? Já não haverá mais demora para quê? Se for para a trombeta tocar, eu posso falar tudo isso que eu estou falando dentro do texto, na luz, biblicamente. Claro que é para a trombeta tocar. Quando o anjo disse já não haverá mais demora, é para a trombeta tocar, servo. É para ela tocar que ele está dizendo não vai haver mais demora. E para que você tenha certeza que está me ouvindo, que está brincando, eu juro pelo trono de Deus. É bom para você ou quer mais? Você entende, irmão? Meu Deus do céu, esse anjo não precisava jurar, eu sei, mas ele jurou, meu irmão. Ele jurou para que você leve a sério essa mensagem. Ele jurou para que você entenda: eu juro por aquele que fez os céus, a terra e o mar, por Deus, que já não haverá mais demora. Rapaz, o cara, alguém fazer pouco caso disso aqui é muita loucura. Eu não me lembro de ter visto o texto assim, tá? Em Apocalipse. Eu não me lembro de ver um anjo jurando para falar que prepare, que converta, que mude. Por quê? Porque o tempo já está próximo. Eu não me lembro. Se você se lembra, você refresca a minha memória aí, que não me lembro do texto assim tão exato quanto esse, irmãos. Irmãos, Deus está dizendo: o tempo de oportunidade de vocês estão se esgotando. Leia de novo para ver se é isso. Eu tenho tanto medo assim de vocês olharem para mim achando que, sei lá, eu estou forçando o texto, eu estou querendo impressionar vocês. Vamos lá, leia de novo, por favor. Versículo 6, o que está escrito aí? Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá o quê? Demora. Não haverá demora para quê? Para a trombeta tocar. Então eu percebi, Deus, interlúdio, eu entendi o interlúdio agora. O interlúdio, Deus, é para que a humanidade se prepare. Só falta uma, irmão, para tocar. Pelo menos assim nós cremos, nós. Só falta uma.
apenas a última. E Deus está enviando esse anjo para dizer: eu juro pelo próprio Deus que essa única que falta está muito perto para tocar. Pode dizer amém? Amém. É Deus dizendo: o período do tempo de oportunidade para vocês está no fim, o tempo de oportunidade de vocês estão se esgotando, já não haverá demora, sem qualquer delongas, o meu juízo começará a concretizar-se. Arrependam-se. É isso que o anjo está clamando. Observe, irmãos, o interlúdio está segurando a última trombeta. Sim ou não? Tá ou não? Hein? É isso que nós estamos vendo aqui ou não? O interlúdio está o quê? Segurando a última trombeta. Mas observe, por favor, perceba como é tremendo isso. O interlúdio está segurando calado, sem falar nada, só segurando, deixa o tempo passar. Ou está avisando? Perceba isso. O interlúdio está segurando a trombeta. Enquanto segura, ele está avisando: ei, eu juro por Deus, vai tocar. E não se demora mais. Isso é muito tremendo, irmãos. Isso é muito tremendo. O interlúdio está segurando a última trombeta como oportunidade para a humanidade se arrepender e crer no Evangelho. Que livro magnífico esse, não é, irmãos? Esse livro expande a sua mente de uma forma magnífica. Essa é a missão do interlúdio, irmãos. Ele está segurando a última trombeta como oportunidade para a humanidade se arrepender e crer no Evangelho. Por isso ela não tocou ainda. Por isso a sétima não tocou ainda. Vai vir mais ainda aí pela frente. Vai vir 2 testemunhas ainda. E vocês vão saber quem são as 2 testemunhas. Muito tremendo as 2 testemunhas. Vai vir 2 testemunhas proclamando ainda a terra, para que a terra se arrependa, creia. Mas não só, irmãos, o interlúdio é para a humanidade se arrepender e crer, como também para aqueles que estão dentro da igreja consertarem as suas vidas com o Senhor antes que seja tarde demais. Irmãos, nós podíamos ficar lendo aqui esse brado desse anjo, porque isso é despertador para nós. Isso é tremendo. Você não vai ver algo parecido, um anjo jurando por Deus, dizendo: o tempo se esgotou. Se esgotou. E isso é para nós. Agora veja, irmãos, como as minhas palavras aplicadas à igreja estão na direção da palavra de Deus. Olhe o que diz o versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e os... Viu aí, irmãos? Você leu isso? É ou não que eu estou dizendo? É ou não o anjo dizendo: ei, a trombeta vai tocar? Essa é a última trombeta e a última oportunidade para vocês. É a última oportunidade para vocês que estão dentro da igreja consertarem as suas vidas com o Senhor antes que seja tarde demais. Eu juro pelo próprio Deus, disse o anjo.
Mas o que significa isso? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou a quem? Aos seus servos e os profetas. Que mistério é esse? Você sabe que mistério é esse que vai se cumprir? Veja, a Bíblia, observe bem. Vamos ler de novo, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, a sétima, depois que ele tocar, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e os profetas. Por quê? Que mistério é esse que vai se cumprir quando a trombeta tocar? Irmãos, quando a última trombeta tocar, não haverá mais chance para ninguém, nem para o ímpio que não se arrependeu, e nem para o joio que nunca foi trigo. Vou repetir. Quando a última trombeta tocar, o anjo está dizendo, eu juro, ela está perto de ser tocada, eu juro por Deus, não se demora. Quando isso acontecer, não haverá mais chance para ninguém, não haverá mais chance para o ímpio que não se arrependeu, e nem para o joio que nunca foi trigo. Aleluia. Irmãos, a história avança para o inevitável, o triunfo de Deus. Não haverá mais demora. O que esse anjo está dizendo para nós, em outras palavras, é: a paciência de Deus tem limites. Sim ou não, irmãos? O que esse anjo de Deus aqui está dizendo para a igreja, para você que vai assistir, para nós que estamos aqui, é: a paciência de Deus tem limites. A paciência de Deus tem limites, irmãos. Você que está aqui me ouvindo, tem limites para o seu pecado, tá? Para a sua vida tem limites. Irmãos, como Deus é bom. Enquanto eu preparava essa mensagem, irmãos, eu pude perceber o quanto o Espírito Santo me ajudou na interpretação de cada versículo. Eu sou miserável, eu não consigo, não tem como. Mas eu também pude perceber o quanto essa mensagem seria oportuna para nós. O quão essa mensagem, irmãos, real e verdadeira, e o quão ela ficou tremenda e forte, quando um anjo desce à terra para dizer: eu juro pelo céu, eu juro por aquele que fez os céus e a terra, eu juro por Deus que a sétima trombeta não demora a tocar. Aí o negócio fica mais sério, né? Não, fala sério. Um anjo jurando, brinde se quiser você, mas vai brincar com fogo. Porque é um anjo que está dizendo, não é o pastor não, meu irmão. Entenda bem, por favor, não é o pastor não. O pastor só está lendo juntamente com você. É um anjo de Deus dizendo, eu juro, não vai haver demora para a sétima tocar. Você vai brincar ainda? Você quer viver assim? Quer continuar? Vá, continue. Irmãos, o soar das 6 trombetas na história da humanidade, que cremos que já tocou? Quem crê que as 6 trombetas já tocou? Diga um amém. Amém. Nós queremos. O que é que elas representam, irmãos, essas 6 trombetas? Vamos lá comigo. O que essas 6 trombetas que já tocaram representam? Irmãos, representa todas as oportunidades que Deus dá ao homem para que se arrependa dos seus pecados. Tocou 6. Você está vendo como é que está a humanidade? Está vendo o nível? 6 já tocou. E nós sabemos como foi. Foi pregado aqui, né? Os sinais de cada uma. Olha como está a humanidade. Aí Deus é tão misericordioso que podia trazer a 7 e acabar com tudo. O que é que ele faz? Vamos colocar um interlúdio aqui. Vou dar um tempo para eles. Espera aí. Talvez o anjo já estava pronto para tocar. Espera. Eu vou enviar as 2 testemunhas. Vocês vão saber, só no próximo culto. As 2 testemunhas. Eu vou enviar o meu anjo para jurar. Talvez o meu anjo jurando, eles me levem a sério. Talvez um anjo descendo na terra e jurando pelo meu nome, que é santo, a minha igreja, leve-me a sério. Então eu vou permitir que um anjo desça à terra e jure pelo meu nome, que eu vou tocar a última trombeta. É assim que eu vejo esse versículo aqui, esse texto. É assim que eu vejo. Você quer brincar, brinque, mas vai brincar de fogo. Mas aqui agora esse juramento desse anjo é que não haverá mais tempo. É muito forte. Irmãos, o homem chegou a um ponto
de tal insensibilidade e endurecimento de coração, que é como que o anjo esteja dizendo assim: não vai haver mais tempo de arrependimento para vocês. E aí é que o anjo jura. Você entende? O homem chegou, vou repetir, a um tal ponto de insensibilidade e dureza de coração, que é como que esse anjo esteja dizendo: não vai haver mais tempo para vocês. E aí que o anjo jura: não haverá mais demora para a sétima trombeta tocar. A paciência de Deus tem limites. Então a trombeta toca e o mistério de Deus é cumprido na terra. O mistério de Deus cumprido aqui, irmão, significa que Deus resolverá. Quando a trombeta, esse versículo que você leu aí, então cumprir-se-á o mistério de Deus na terra, significa que quando a trombeta tocar a última, Deus resolverá de uma vez por todas o problema do pecado e do mal na humanidade. Isso significa, ou seja, quando a trombeta tocar, então será o tempo da consumação da ira de Deus. O juízo virá para os que não se arrependeram, e o povo de Deus receberá sua gloriosa herança final e eterna, sua plena salvação, conforme a promessa anunciada aos seus servos e aos profetas. Agora você entende porque está aqui: conforme a promessa anunciada aos seus servos e aos profetas. O que foi anunciado por intermédio dos profetas e os seus servos? Que nós herdaremos o quê? A vida eterna. Aqueles que creem e se arrependeu dos seus pecados. Então você entende? É isso que significa o que você leu aqui. Cumprir-se-á então o mistério de Deus. Que mistério é esse? A trombeta toca e Deus acaba com o mal da humanidade. De vez. Acaba o mal pela raiz. E dá a nós a herança da vida eterna, aqueles que se arrependeram. O povo de Deus receberá isso. Por isso o anjo anuncia aquilo que foi anunciado aos profetas e aos servos de Deus. Paulo anunciou não isso? E Pedro? E João, o apóstolo? E Lucas? E Marcos? Agora eu vou voltar para fazer sentido o texto. E Jeremias? Isaías? Ezequiel? Moisés? Elias? Você entende? O que o texto está dizendo é: então Deus vai cumprir tudo que os profetas, os apóstolos e todo o servo de Deus pregaram na face dessa terra, em favor do seu povo. E isso significa: cumprir-se-á então o mistério de Deus aqui. Vamos para o 8, irmãos. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Vai para o 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e o devora. O certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. Comi? O que o anjo mandou João comer o livrinho? Que coisa, não é? Vai, João, pega o livrinho e come. Come o livrinho. Quem se lembra? Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Uma vez que comemos essa palavra, como João é ordenado aqui, escute o que o texto quer dizer: devemos profetizar ela, pregar ela de dentro para fora. Irmãos, não foi só João que recebeu a ordem para comer o livrinho, tá? Fui pesquisar um pouco na Bíblia e percebi que teve outros também, que Deus disse: coma o livrinho. Coma. E comeram. O profeta Ezequiel e o profeta Jeremias também receberam ordens semelhantes. Eu quero que nós vamos para lá. Ezequiel capítulo 2, vamos lá. Ezequiel capítulo 2. Marque aí e vamos para lá rapidinho. Já cheguei aqui no profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, aí nós vamos entrar no 3 também, tá? Vamos lá.
Capítulo 2, versículo 8 ao 10. Depois o 3. Os irmãos encontraram, então nós estamos fazendo a leitura juntos. Amém? Encontrou? Capítulo 2, 8, depois 3. Vamos lá. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o quê? O rolo, que é tradução livrinho, de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escritos lamentações, suspiros e o quê? Entre no 3 agora. Ais. Está lembrado de alguma coisa? Ais. Agora, ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, na boca me era doce como mel. Como é semelhante, não é? Quase igual lá a passagem de João, está vendo? Não só foi com João que Deus fez isso. Ezequiel também comeu. Mas ele comeu e depois fez o quê? Profetizou. Vamos para Jeremias agora, vamos lá. Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15. Versículo de número 16. Todos encontrou? Achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Até aí. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Irmãos, observe, Ezequiel come o rolo e vai e fala à casa de Israel. Abre a boca e ele me deu a comer. Veja, Ezequiel come a palavra e depois proclama. Ou seja, Ezequiel se alimenta da palavra e depois ele vai até a casa de Israel e prega na casa de Israel. Voltemos para Apocalipse lá, só para vocês entenderem que isso já tinha acontecido e para entender melhor o propósito, porque que João comeu este rolo. Ficou um pouco mais fácil de entender, né? Ezequiel comeu e Deus falou o quê? Fale agora. E o que isso representa para nós hoje? Vamos entender, irmãos. Ambos comeram o livro, como eu acabei de dizer, mas depois, irmãos, pregaram a palavra. Comeram o livro da palavra de Deus, julgamento e castigo a um povo rebelde. Assim também João aqui é chamado a comer o livro e a pregar. O tempo do interlúdio, irmão, foi dado, agora você vai entender, exatamente para nós agora, não mais João, comer desse livro e anunciar às nações que já não haverá mais demora para a última trombeta tocar. Não é para João mais comer esse livro, é para nós. Não é para comer literal não, tá, irmão? É para se alimentar dessa palavra. Se nós já estávamos sendo incentivados para ler a Bíblia, agora que dirá, não é? Porque veja o que Deus falou com Ezequiel e com João. Deus chega para João e diz o anjo, coma o livro. E depois, pregue. Ou seja, se alimente da palavra, coma a palavra e pregue a palavra. Mas assim não só, irmãos, é João. Eu e você e a igreja é chamada a comer esse livro. Se alimentar desse livro. Como Ezequiel fez, como Jeremias fez, como João fez, e pregar a palavra a uma geração que se aproxima do fim. Veja, quando João comeu, era doce como mel. Assim, observe uma coisa, assim como Ezequiel. Agora observe uma coisa, trazendo para nós. Assim é a palavra de Deus para nós. Quer ver? As promessas gloriosas, é doce ou não é? Hein? É doce, observe isso. O sentido ali não é literal não. Ele comeu o papel e ficou doce. O sentido ali é a importância, a graça. Para onde essas palavras apontam? A esperança que essas palavras traz para eles. Por isso elas são doces. E realmente, as promessas do Senhor são doces para nós, hein? Você ouvir, não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis em mim. Na casa do meu
meu Pai há muitas moradas, Pedro. É doce ou não é isso aqui? Muito doce, irmãos. Promessas gloriosas, estupendas, consoladoras, confortadoras, edificadoras da parte de Deus para nós, que desce no nosso paladar como mel. Desce. Aqui lemos aqui mesmo em Salmo: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo. Desce ou não desce no nosso paladar como mel? Desce. Porque Deus tem cuidado de nós assim. Mas vamos ser sinceros, às vezes ela também tem suas partes amargas. E o que significa isso, irmãos? O que é a parte amarga? Primeiro, a palavra do Senhor desvenda os nossos pecados ocultos, nossos mais íntimos no coração de uma pessoa. Segundo, o mundo rejeita a palavra de Deus e demonstra oposição, atacando os seus mensageiros. Terceiro, todo dom que Deus dá ao seu povo é sempre bom, ainda que o seu povo suporte opressão e perseguição por causa da sua palavra. Deus os abençoa, atraindo-os sempre mais para perto de si. Não obstante, enquanto o Evangelho traz vida e alegria aos crentes, esse mesmo Evangelho leva os incrédulos a reagirem com indiferença, antipatia e inimizade. Sim ou não? Por isso ele é doce, mas ao mesmo tempo ele é amargo. O mesmo Evangelho que salva é o mesmo que condena. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Percebeu? Por isso ela é doce para aqueles que creem, para aqueles que por ela vivem, mas ela também é amarga, muitas vezes, até para nós, quando somos perseguidos por causa dela. É nesse sentido que a Bíblia disse, que João disse assim: quando eu comi ela era doce, mas quando chegou aqui, ela era amarga. João estava preso na ilha de Patmos por causa de quê? O testemunho da palavra de Deus. Deu para entender, irmãos? Amém? Amém. Por isso ela é doce como mel, mas em alguns aspectos ela também é amarga. Eu não sei se vocês perceberam, eu tenho certeza que talvez não, eu vim perceber só depois também, quando estava preparando o sermão, que o tempo do interlúdio é esse que nós estamos vivendo. Você parou para pensar nisso aí quando estava sentado? Talvez não. Pois é, quando eu estava preparando uma mensagem, no finalzinho foi que o Espírito Santo ajuda, né? E disse assim: você está vivendo o tempo do interlúdio. Você não tocou a última ainda? Então nós estamos agora vivendo esse tempo que a Bíblia está demonstrando para você aí agora. Esse tempo que você está lendo aí de interlúdio, nós estamos vivendo ele exatamente agora na terra. Porque nós cremos que já tocou até a sexta, só falta a sétima. Então se a sétima não tocou, estamos exatamente agora vivendo o tempo do interlúdio entre a sexta trombeta e a sétima que está para tocar. Vamos por 10, irmãos. Apocalipse, ou melhor, 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes. Diz o que o anjo? João, é necessário, você já comeu, se alimentou, agora é necessário que você pregue ainda a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Continue a missão, João. Aproveite o tempo do interlúdio, João. Pregue. João? Não, João mais não. Nossa. Aleluia. Por fim, João é ordenado a continuar pregando a palavra de Deus até que o Filho venha. João não. Nós, essa noite, somos ordenados, irmão. Chegou a hora de levantar da cadeira. Chegou a hora de viver para Cristo. Chegou a hora de brincar com a salvação. Parar de brincar com a salvação da sua alma. O anjo jurou por Deus que a última trombeta não se demora a tocar. Mas também chegou a hora de comermos esse livrinho. Fomos ordenados a comer esse livrinho, continuar pregando, anunciando, comendo do livrinho, se alimentando do livrinho e profetizando até que a última trombeta toque. Sua missão. Escute isso agora. Você viu que o negócio está mais sério do que nunca agora.
Você percebeu que o anjo jurou? Nunca vi nada igual, irmão. Não é para espiritualizar a mensagem, eu não preciso disso. A mensagem já é espiritual. Mas você nunca viu nada parecido. Um anjo descendo à terra dizendo: eu juro por Deus, eu juro por Deus, que o tempo já está cumprido. E que a última trombeta não se demora a tocar. O que significa para nós? Sentar num banco e começar a chupar sorvete? Deixa eu tocar. Eu quero saber de interlúdio. Eu quero saber que anjo jurou. Eu quero saber como é que está a minha vida. Eu vou continuar. Eu quero saber que um anjo jurou que não vai se demorar a tocar. Irmão, se você faz isso, é muita loucura. Não levar a sério. Um anjo que desceu aqui, jurou pelo trono de Deus, que não se demora a última trombeta a tocar, é a pior loucura. Concede a sua vida com Deus, porque a paciência de Deus tem limites. Foi o anjo que disse isso para nós, tá? Mas no final, o anjo disse assim: João, mas não, a igreja, pregue a palavra. A missão de vocês é despertar todos que tiverem as suas voltas. Todos que vocês amam. Escute, por favor, isso. Eu não estou conjecturando, não, irmãos. Eu não estou forçando o texto, não. O anjo disse: João, é necessário que ainda pregue a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Isso não é conjectura. O anjo está dizendo para nós: ei, chegou a hora de vocês cumprirem a missão. Despertar todos que tiverem as suas voltas, todos que vocês amam, todos que você tem a oportunidade de avisá-los. Avisar o que, pastor? Avisar a eles que a paciência de Deus está acabando para eles. Chegou a hora de vocês fazerem isso. Chegou a hora de parar de sermos covardes, irmãos. Chegou a hora. Marque encontro, marque dia, planeje, faça algo. É o anjo que está dizendo: chame, aproveite, diga a eles: meu irmão, eu ouvi uma mensagem que não era um homem, não, era um anjo que descia na terra para dizer que a paciência de Deus com você, meu irmão, está acabando, que a trombeta está para tocar. Nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. Eu sei, eu ouvi, eu conheço esse tempo que você está vivendo, pecador. É o tempo da sua oportunidade. Creia, se arrependa, mude a sua vida antes que seja tarde demais, e chamá-los ao arrependimento em Cristo. Você não pode perder mais tempo, irmãos. Esse é o tempo do interlúdio. A ordem foi dada. Continue pregando, continue anunciando. O anjo está dizendo: João, não, João, mas não, nós, coma o livro e não fique calado, e não guarde a boa nova só para você. O conteúdo desse livro, João, precisa ser profetizado, pregado, anunciado. Então pregue antes que seja tarde demais. O trabalho da igreja, irmãos, é continuar esse evangelho. Precisa ser pregado ao mundo inteiro com rapidez, porque o juízo já se aproxima e não tardará. A tarefa é urgente, porque para o juízo já não haverá mais demora. Chegou a hora de você fazer alguma coisa por aqueles que estão ao seu redor e que tanto você ama. Ou que boa mensagem é essa para você gravar e levar para eles? Pregue e diga a eles: a paciência de Deus está acabando com vocês. O anjo desceu para dizer, o anjo jurou pelo próprio Deus, que a trombeta, a última trombeta, onde não vai haver mais chance de você se arrepender, está prestes a tocar. Eu quero acabar essa mensagem, irmãos, em Mateus capítulo 28. Vamos lá? Louvado seja Deus. Capítulo 28, versículo 16. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 28 é, pode ir para lá. Só vou ver se é o 16. 18. Versículo 18. Quero acabar aqui. Eu peço que toda a igreja leia em voz alta para a glória de Deus. Todos encontrou, irmãos? Amém? Deixa só a pessoa encontrar para nós lermos juntos. Deixa a irmã encontrar para ler na aula ali. Pronto? Vamos lá, vamos acabar a mensagem aqui.
Espera aí, deixa eu encontrar aqui. Eu espero que o Espírito do Senhor tenha despertado a sua vida, irmãos, para uma vida com Ele, rápido, um concerto com Ele, e para proclamar urgentemente àqueles que estão ao seu redor que a paciência de Deus está acabando com eles. Quem pode dizer amém? Vamos lá? Mateus 28, 18. Vamos lá? Vamos ler, irmãos, em voz alta. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja Deus, só lhe deu glória. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.